Estamos ministrando sobre dureza de coração e suas consequências. Quais são as consequências da dureza de coração? Eu quero aqui explicar para você desde já, visando, é claro, que você tenha a sua mente muito centrada no que nós estamos estudando. Nós temos visto a sociedade cada vez mais piorando. Nós temos observado que o ser humano, de uma forma geral, está cada vez mais voltado para o mal, né? E é claro, eu não estou falando sobre as últimas notícias, mas de uma forma geral, nos últimos anos, a situação do ser humano é de degradação e deve haver uma pergunta sobre muitas pessoas. Muitas pessoas talvez tenham feito suas perguntas, que são: mas aonde isso vai parar? Quando que nós teremos uma intervenção nisso tudo? E nós vamos estudar nessa manhã visando responder a essas perguntas. E eu não tenho boas notícias para você, no sentido de que a situação pode piorar ainda mais. De acordo com o que nós vamos estudar, você vai chegar às suas conclusões, creio, direcionado pelo Espírito do Senhor. E é claro, nós precisamos também, no final, buscar entender o nosso papel diante de tudo isso. De cara, eu já digo para você que, por mais que esse mundo venha piorar, não será com o nosso apoio. Não será com o nosso apoio. Como assim? Eu quero já deixar claro para você, porque pode parecer que eu estou aqui desanimando você, né? Olha só, Jesus disse que haveria, no fim, a terra estaria como Sodoma e Gomorra, assim como foi o juízo sobre Sodoma e Gomorra, seria também no sentido da degradação do ser humano. O ambiente na terra seria semelhante ao que foi com Sodoma e Gomorra. Ele também disse que seria a vinda do Filho do Homem, a terra estaria semelhante lá o que foi no tempo de Noé. E a ênfase do texto de Noé, a terra estava, o homem casava e se dava em casamento. O texto lá significa que as pessoas casavam como quem troca de roupa, sem nenhuma importância, sem nenhum sofrimento, sem terem nenhum problema em casar novamente, no sentido da sua seriedade, né? Seriedade que é um casamento. Então, é bem o que você ouve hoje na sociedade aí fora. Casou, não deu certo, separa. Era o que era o ambiente na época de Noé. E também a violência, a vida humana não tinha valor. O homem se matava e a morte matar uns aos outros, isso não era absolutamente nada, não significava nada. Então, nós temos visto que isso tem acontecido. E eu sempre digo, né? As coisas estão se formando cada dia assim, mas não será com o nosso apoio. Nós não poderemos evitar aquilo que o próprio Deus está fazendo, e aí o estudo vai explicar isso, mas não será com o nosso apoio como? Não pregando o Evangelho, não orando pedindo misericórdia, não buscando a Deus, não sendo genuíno discípulo. Quem não for genuíno discípulo, quem não clamar, quem não pedir misericórdia, estará contribuindo para o mal, aliás, estará na rota do mal, né? Então, a solução para a obra do Senhor é que o povo de Deus se santifique cada dia mais. E aí, é claro, eu quero ler com você o texto, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Todos estão comigo? O título aí, na minha Bíblia, né, é A Idolatria e a Depravação da Humanidade. Diz assim o texto. Eu vou ler na tradução Nova Atualizada, Nova Almeida Atualizada. Diz assim: a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio de sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles,
porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o que é eterno, o que o seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são inculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus. Verso 23, repita a partir do verso 23. E trocaram a glória de Deus inculpável por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou, repita aí, por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, mais forte, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado, repita mais uma vez, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Eu gostaria que nós lêssemos mais uma vez. Há um efeito aí importante no coração, você ouvir a sua voz, você conecta com o texto, e eu gostaria de ler o verso 28 de novo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente a fazem, mas também aprovam os que as praticam. Parece que você está lendo noticiário, né? Esse final aqui? É ou não é? Então, veja bem, o texto ele está dividido em algumas partes para a gente entender. Primeira parte, no verso 18, observe aí. Primeiro vamos fazer um apanhado geral aqui do texto. Em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, nós encontramos assim, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio de sua injustiça,
suprimem a verdade. A palavra suprimem aí, no dicionário, significa o mesmo que extinguem, matam, abolir, eliminar, ocultar, cortar, tirar, separar. Então, o texto está dizendo o seguinte, que o homem, ele olha para a revelação de Deus, ele discorda da revelação, e ele então declara de acordo com a sua própria justiça, que é uma injustiça. O homem sem Deus, ele é injusto, ele é falho, ele é com um grande buraco, um abismo no coração. E então ele corta a verdade de Deus, ele tira fora, ele despreza a verdade de Deus. E ele cria uma outra verdade. No verso 19, nós encontramos, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, verso 20, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Somente até aí eu leio a última frase depois, né? Aliás, por isso os seres humanos são inculpáveis. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que alguém que não conhece a Deus não pode negar que existe uma pessoa inteligente, capaz, poderosa, que criou todas as coisas. Um exemplo disso é que, recentemente, eu me lembro, alguns anos atrás, eu estudando, eu encontrei uma pessoa que fez um estudo sobre os mosquitos, e ele descobriu que um mosquito eles têm duas antenas, né? E ele aumentou essa antena milhares de vezes e descobriu que as antenas de um mosquito seria semelhante à nossa impressão digital, que nenhuma antena de cada mosquito, é claro, as suas duas antenas, seria literalmente como se fosse uma impressão digital, e entre os mosquitos nenhuma é igual à outra. Você imagina dizer que isso foi uma invenção do acaso, do Big Bang, que veio tudo de uma ameba, que é exatamente o entendimento do ser humano que retira, que suprime a verdade, que corta a verdade. Não, mas foi Deus que criou tudo. Não, você está equivocado. Deus não criou. Isso aconteceu mediante uma explosão há bilhões de anos. Toda essa história que você vê, ela visa exatamente dizer que Deus não existe. E eu quero já destacar, irmãos, apesar de que hoje nós não vamos estudar isso, eu pretendo depois trazer um apanhado sobre isso, já comecei a me preparar para isso, já comprando um material. No futuro nós devemos ter um estudo aqui mostrando que o cristianismo sempre defendeu estudar, sempre defendeu a pesquisa, o estudo. Aliás, pode-se dizer que a Igreja Reformada é a mãe das universidades como elas estão hoje. E isso, para quem nasce hoje, para um adolescente, para um jovem, que não tem conhecimento da história da Igreja, em se tratando da Reforma, é passado o entendimento de que ser crente é ser desinteligente, para não falar a frase aqui, a palavra aqui. Aliás, eu tenho dificuldade em dizer essa palavra, eu considero que não se deve utilizar, no sentido de dizer a ninguém, né? Nega-se que os cristãos são defensores. Busca-se passar uma ideia de que os cristãos são pessoas sem conhecimento, sem estudo, que na verdade, são pessoas abobadas. Se você for fazer um apanhado disso na mídia atual,
Toda vez que um evangélico foi colocado numa novela, por exemplo, de um canal aí, que eu não aconselho ninguém a assistir, eles eram loucos, pessoas desequilibradas, o evangélico na novela. Era uma pessoa desequilibrada, que tinha problema, que queria prejudicar alguém, que queria até matar por meio de suas crenças, demonizando pessoas e claramente deixando claro que ser crente é ser aquilo. A ideia é passar um pensamento de ser crente é ser a pior pessoa do mundo. E é exatamente o que o texto está dizendo. O texto vai dizer que aqueles que olham para a revelação de Deus e não a reconhecem, vão buscar suprimi-la, cortá-la, lançar ela fora. E aí a teoria das espécies, que é uma teoria, mas é ensinado como se fosse pura realidade. A teoria das espécies de Darwin já sofreu várias modificações, eu até ouvi que vai sofrer mais uma, ou seja, a primeira informação não era verdade, a segunda também, e a terceira vai vir aí dizendo que não era bem assim. E vai ter mais um monte, meu irmão. Porque, na verdade, quanto mais o tempo passa, ainda que não se deve ter fé baseado nas informações da ciência, a nossa fé é firmada na Escritura Sagrada, não nas informações científicas, tá certo? Não procure informações da ciência para ter fé. A sua fé é baseada na palavra de Deus. Mas nós não podemos negar que existe na criação o poder de Deus que criou tudo isso. Aliás, irmãos, quanto mais você estudar a ciência, quanto mais você estudar matemática, quanto mais você estudar física, química, você vai descobrir que Deus é extraordinário em poder, em glória, em majestade. Os textos bíblicos que definem a sabedoria que Deus utilizou, o texto de Provérbios, a sabedoria como sendo uma pessoa, ela declara lá: eu estava lá quando os fundamentos da terra foram utilizados. O texto de Provérbios usa a narrativa como se a própria sabedoria falasse a respeito do trabalho que ela teve para definir todas as coisas, sob a ordem de Deus. Enquanto o homem tem que juntar um monte de material e buscar descobrir como lidar com aquilo, o caso é agora, por exemplo, uma vacina. O que é uma vacina, irmãos? É a manipulação de uma série de materiais, vamos dizer assim, visando o manuseio deles alcançar um êxito que é vencer um vírus. Deus só ordena. Ele só ordena e é feito. Ele só fala e então é dito. É realizado. Então, esse homem que nega a existência de Deus, ele tem que dar um jeito de criar uma outra coisa. E isso que nós estamos estudando agora é a raiz da idolatria. De onde surgiu a idolatria? A idolatria, meus irmãos, é a tentativa do homem gerar uma verdade que se sobreponha à verdade absoluta de Deus. Não existe duas verdades, só existe uma. Deus é Senhor de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. E aí o texto segue. O homem é inculpável. No final do verso 20, os seres humanos são inculpáveis. Na tradução da palavra inculpável, o que significa inculpável? Né? No português fica meio confuso. Né? O homem é inculpável, não se pode dar culpa ao homem. Como assim? Inculpável significa o mesmo que imperdoável, que não pode ser desculpado, que não pode ser desculpado pela atitude de não crer. Em outras palavras, no dia do juízo, ninguém poderá dizer: eu não sabia, porque Deus está revelado pela grandeza da sua criação.
A grandeza da criação. Eu dei o exemplo do mosquito, né, irmãos? Que a gente mata um bocado aí com veneno. Não estou dizendo para não matar, não, tem que fazer porque tem que cuidar da saúde, mas eu estou falando que o Deus que criou o mosquito único. Ele poderia ter feito todos eles iguais. Se fosse eu e você, meu irmão, nós teríamos dificuldade. Tanto é que você vai ver, por exemplo, uma fábrica de carros, todos os carros são iguais. Todos eles são iguais, só é diferente o número, por uma questão óbvia, né? Ele precisa ser rastreado por meio de documento para ser identificado. Mas até para poder lidar com o número, os homens vão acrescentando números. Eu me lembro uma vez, eu fiz uma pesquisa, eu fui ajudar uma pessoa bem velhinha, eu era dirigente de congregação, e havia uma pessoa bem velhinha que precisava de auxílio junto ao cartório, eu precisei ajudar a pessoa, não tinha ninguém que ajudasse, eu tive que levar documentos, eu tive que fazer uma série de coisas, e a pessoa tinha muita idade, eu não lembro mais agora, mas a carteira de identidade dela tinha cerca de 4 dígitos. Aí aquilo me chamou a atenção. Quantos números tem a sua carteira de identidade? Estou falando do RG. Aí eu comentei com o rapaz do cartório, né? O cartório é antigo, aí ele explicou, mostrou que aquilo é algo normal para pessoas em certa idade. Por quê? Porque naquela cidade, na época que ela foi registrada, era desse jeito. Aí, na verdade, eu fui descobrir que havia registro de 3 dígitos. Você imagina? Alguém, porque era de um lugar distante, com poucas pessoas, estamos falando da região norte, e isso hoje a gente não imagina, né? Porque, e os números só aumentam. O número de celular aumentou um número, daqui a pouco vão querer aumentar mais um, né? É uma coisa lógica, mas fazer diferente pessoas, Deus faz até hoje. Porque o ser humano que é gerado no ventre, é gerado e Deus já sabia, e Deus é que projetou. Ainda que você escolheu sua esposa, seu marido, Deus já sabia de tudo isso e projetou seus filhos. E não tem nada que aconteça na terra, inclusive a criação no ventre, que Deus não esteja contemplando. E ninguém vai sair com a mesma retina ou a mesma impressão digital. Então, eu considero que será um estudo interessante que Deus nos conceda, de trazer à tona que ser cristão sempre foi a defesa de buscar o conhecimento, porque o conhecimento exalta a pessoa de Deus. Exalta. Por quê? A cada descoberta, descobrimos que quem criou era muito mais capaz do que podíamos imaginar. Um exemplo é esse que eu já disse aqui, né? Isso exalta a Deus. Mas o grande motivo que motivou sempre a igreja a investir em educação, as universidades da Europa, a maioria, para não dizer todas, foram todas geradas por evangélicos. Pessoas que eram envolvidas com educação, por quê? Porque o grande alvo é que as pessoas fossem educadas para poder ler a Bíblia. Você imagina alguém que não lê, como que vai agir a fé dessa pessoa? Aí eu tenho dado uma solução, né, para aqueles idosos, aquelas pessoas que não conseguiram aprender a ler no decorrer de suas vidas, não tiveram oportunidade de aprender, de você ouvir a Bíblia. Então, entregar um presente para a pessoa, um pendrive, alguma coisa que ele possa ouvir a Bíblia, porque não se concebe a fé sem a Escritura Sagrada. Muito bem. Então, eles são inculpáveis. Eles não podem ser desculpados. Deus está revelado na criação. E a consciência de cada um também os condenará, porque todo homem nascido tem anseio por algo oculto, algo espiritual. A pessoa pode não crer em Deus, mas ela dá um jeito de inventar alguma coisa que seja algo que ela creia. E isso por quê? Porque a consciência dela declara que existe algo que ela não conhece e ela vive à procura de preencher. Tanto é que você encontra o ateu, né? E é uma minoria esmagadora.
uma minoria. Eu, particularmente, não conheço. O último ateu que eu conhecia já não é mais, né? Eu tinha um parente que era ateu. Não é mais, não é mais. Pelo contrário, agora vai até a culto. Então, é uma minoria. Por que é uma minoria? Porque todo ser humano nascido tem anseio pelo espiritual, porque Deus, quando soprou nas narinas de Adão, você já conhece o princípio, né? O princípio qual é? Deus criou os animais, não soprou, ordenou. Deus criou a terra, tudo que foi feito na terra, Ele ordenou e foi feito. Haja luz e houve luz. Mas quando criou o homem, fez uma estátua do pó da terra, e Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. O único ser criado por Deus que carregou o fôlego de Deus foi o ser humano. Você é único, por isso que, irmãos, não tem depressão que aguente isso, viu? Tem depressão, quer ver a depressão cair por terra? É uma informação dessa. Deus não colocou o fôlego dele em mais ninguém. Em você Ele colocou. Ele não colocou nas plantas, não colocou nos animais, colocou em você. Como assim? Você estava ali representado em Adão. Deus soprou em você. E esse fôlego de vida é para ficar aí até o final. E quem determina o final é Deus, e que vem a longevidade sobre você. E longevidade, está difícil, você está passando luta, está complicado. Faça a limonada dos limões que você recebe. Se é necessidade de se arrepender, se arrependa do pecado, assuma a consequência. Mas se você está sofrendo porque você é fiel, porque tem buscado a Deus, fique firme, porque o fôlego de vida que está em você foi Deus que colocou, e só Ele vai retirar um dia. Viver é muito bom, irmãos. Viver é maravilhoso. É sobre esse princípio que eu caminho todo dia. E o texto da palavra segue então, verso 21, acompanhe. Verso 21, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Veja bem, mediante os versículos anteriores, eles não reconheceram na criação que existe uma pessoa por trás de tudo isso, que existe um ser vivo, inteligente, capaz, poderoso. Eles não reconheceram, verso 21, vamos ler de novo, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu. Veja bem, Deus se manifestou, a pessoa endureceu, e então a situação dela se tornou pior. Pior. Você imagina você receber o entendimento? Irmãos, não tem um ser humano na terra que não tenha ouvido o Evangelho em algum momento. Não tem. Eu estou falando da maioria, claro, tem os casos dos lugares não alcançados, né? Sempre conto a história de que eu encontrei uma vez com uma pessoa que não conhecia Jesus, nunca tinha ouvido falar. Mas essa pessoa tinha vindo, eu estava evangelizando, isso tem muito tempo, eu estava no Acre dirigindo congregação, e nós estávamos evangelizando de casa em casa. E aí uma moça veio, atendeu, nós conhecemos a pessoa da casa de vista e achávamos que ia encontrar aquela senhora daquela casa. Ela não estava, tinha uma jovem, uma menina, eu acho que tinha uns 15, 16 anos no máximo, não tinha mais do que 15 talvez. E aí eu sempre conto essa história de que nós começamos a falar de Jesus e ela com um semblante assim, sem entender, não falava nada, até que eu perguntei, você já ouviu falar de Jesus, não é? Aí ela disse, não, senhor. Maria, você nunca ouviu falar de Maria, que concebeu Jesus e ela não tinha casamento? Não, senhor, quem é essa senhora? Eu não sei quem é. Aí, irmãos, eu achei que era brincadeira, mas a moça estava muito séria, aliás, muito reservado, notei que ela estava até com vergonha ali de estar respondendo. E eu perguntei de onde ela tinha vindo. Irmãos, ela tinha vindo do meio da Amazônia, de um lugar que tinha poucas casas, e na Amazônia
quem mora nos rios, beirando os rios, mora uma aqui e a muitos quilômetros mora outra pessoa. Existem casas no meio da floresta que é preciso subir o rio ou descer o rio dias para chegar lá. E ela era de um lugar como esse. Eu comecei a perguntar, mas lá não tinha nenhuma casa azulzinha, que as Assembleias de Deus, todas elas, em maioria, são azuis. São cor azul, azul claro. E, irmãos, um determinado refrigerante e a Assembleia de Deus, lá no norte, no meio da Amazônia, você encontra. Graças a Deus por isso. Que Deus dê essa visão aos batistas, né? Mas ela disse, não tem não, senhor. Irmãos, não havia nem mesmo a Igreja Católica, que poderia haver em algum lugar, não tinha. Aquela moça, inclusive eu voltei a semana seguinte, preguei o Evangelho para ela, aceitou Jesus, dei um Novo Testamento, e eu marquei que voltaria a semana seguinte, eu e uma senhora, eu era solteiro nesse tempo, né? Tinha lá três irmãs Miralda, viu, irmã Miralda? Tinha assim no perfil da irmã Miralda, da irmã Laudelina, e elas tinham pelo menos 3, porque eu dava estudo bíblico às vezes de manhã, de tarde e de noite. Elas se revezavam entre elas para poder acompanhar. Eu me lembro com muita alegria daquelas senhoras que me abençoaram muito. Mas eu voltei na semana seguinte, a menina não estava mais. Irmãos, ela voltou para a casa dela, ela não aguentou a cidade, não se adaptou. Eu até costumo dizer que a localidade que ela residia recebeu uma Bíblia. Aí a importância de termos Bíblia, né, para entregar o novo na fé, principalmente quando diz que não tem uma Bíblia. E eu nunca mais soube, depois eu conversei com a dona da casa, ela falou, não, eu trouxe ela para a cidade porque ela precisava estudar, mas ela não conseguiu ficar. Era uma conhecida da família que arrumou ali para que ela estivesse ali. Mas tirando esse caso, eu nunca soube de alguém que não ouviu o Evangelho, que não sabia quem era Jesus, que não ouviu a respeito da graça de Deus. Então, o ser humano, ele não poderá negar a existência de Deus. E a sua consciência de que existe um ser superior está em todas as sociedades. Muito bem, o versículo 22, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Verso 23, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, as aves, os quadrúpedes e os répteis. Aqui, aves, quadrúpedes e répteis é as religiões que elegem animais como deuses, né? No Antigo Egito havia uma infinidade de deuses que eram animais. Bezerro de ouro, você já conhece, Êxodo 32, aquilo lá é um deus egípcio. E os deuses egípcios todos eram cabeça de crocodilo, de sapo, eram animais ou insetos, né? Você vai encontrar uma infinidade. Insetos, animais, e dentre outros, você vai encontrar deuses espalhados. Na Índia, atualmente, tem ratos que são adorados, né? Inclusive no templo deles, colocados grandes tigelas de leite para os ratos beberem. A vaca não pode ser consumida na Índia porque ela é adorada, é um deus para eles. Não é? Não comem carne de vaca. Então, o ser humano, ele vai sempre pender para o espiritual. Ele sabe que existe um ser superior e ele busca preencher esse vazio deste Deus, elegendo deuses. Mas a grande origem disso é que esse ser humano, ele quer criar uma outra verdade, que parte dele. Olha só, irmãos, normalmente você vai encontrar pessoas, e eu fiquei assim durante muito tempo, até esse estudo, eu confesso a você. Você olha para o pessoal idólatra e você fica ali e tal, oh Senhor, tem misericórdia. Mas a raiz da idolatria é negar a Deus.
No coração, essa pessoa olha e diz: não, não é assim. Então, ela só fica tranquila quando ela gera uma verdade. O ser humano que não confia em ninguém, ele vai querer criar uma verdade dele. O que é a idolatria? Negar a existência de Deus e criar um outro Deus. O povo de Israel estava aborrecido de estar lá no deserto. Disse: olha, o Moisés nos trouxe aqui para morrer. Então eles elegem um outro Deus para resolver o problema deles. Irmãos, por trás de uma pessoa idólatra, tem alguém que não se sente à vontade em receber um Deus que não depende dele para nada, que não está sujeito à vontade pessoal. E isso é muito sério. Isso é algo que traz uma afronta ao Senhor. Eu costumo dar sempre esse exemplo, né? Você imagina, você está na casa que você construiu. Você tem um filho, você construiu tudo, você colocou, a sua casa é maravilhosa, seu filho tem uma vida maravilhosa. E aí, de repente, ele aparece na sua casa com uma outra pessoa e diz na sua frente: você não é meu pai, e o meu pai é esse homem aqui, e ele vai agora morar aqui, e quem vai agora ordenar sobre a minha vida é ele. Você tem uma ideia do que seria isso? É uma afronta enorme. E é exatamente isso, é claro, é só uma força de expressão, porque é muito pior do que isso. Na criação de Deus, Deus criou todas as coisas, essa terra foi criada por Deus, os animais, tudo foi criado por Deus, e o homem pega o que Deus criou e coloca no lugar de Deus. E nega Deus. O que é que vai sair disso aí, irmãos? E aí vem o entendimento que nós precisamos aceitar. Eu creio que hoje aqui você vai ficar bem balançado, mas aguenta firme aí na cadeira, põe um cinto de segurança aí e aceite a verdade de Deus, que é única para nós. O texto vai dizer, né, que eles se tornam tolos, porque eles declaram, o verso 22, dizendo que eram sábios. Para ler, é melhor ler o verso 21 novamente. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e os corações insensatos deles se obscureceu, dizendo que eram sábios. Olha aqui, ó, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Como assim? Não, essa sabedoria aí, esse saber que Deus existe, nós não queremos. Nós temos nosso próprio saber. Nós temos a nossa própria informação. Isso é idolatria, irmãos. O homem, quando não cria um ídolo para si, se auto-idolatra. Não é a palavra de Deus, é a minha palavra que vale. Aí ele segue aquilo que ele quer. E aí o texto, eu gostaria, se for possível, aí passar o slide, é o texto de Provérbios 26, verso 12. Você que está em casa, eu creio que você poderá acompanhar. Provérbios, capítulo 26, versículo 12. Olha só que isso não é uma informação nova, isso que nós acabamos de ler, sobre o homem se afastar e a sabedoria dele gerar só problema. Provérbios 26, verso 12 diz: você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O que seria uma pessoa sábia aos seus próprios olhos? É uma pessoa que a sabedoria dela, a raiz é ela mesma. E aí, meu irmão, Darwin é o cabeça desse negócio. Ele criou uma teoria baseada no que ele entendia, no que ele compreendia. O que é isso, pastor? Ele estudou bastante. Meu irmão, estude a origem do conhecimento da teoria das espécies, mas estude sob a ótica certa, no tempo, nos livros que não tinham a influência que temos hoje, visando pisar na palavra de Deus e não reconhecê-la.
As informações são obscurecidas para que o povo atual não veja. E aí o texto de Provérbios 3, versículo 6, vou ler o versículo 7 e 8, diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Provérbios 3, versículos 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e se afaste do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Veja bem, você pode acompanhar na tela, nós estamos aí também no multimídia, e diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, ou seja, não tenha sabedoria que a base é você mesmo. Tema ao Senhor e se afaste do mal. Aí o verso 8, explica muito sobre o texto de Romanos. Isto será como remédio para o seu corpo, refrigério para os seus ossos. Então, se a pessoa se apegar à sua própria sabedoria, será como uma doença para os seus ossos. Será como uma enfermidade em pleno vapor, sem remédio algum. Veja bem, o texto diz que quem repudia a própria sabedoria, mas teme a Deus e se desvia do mal, isso será como um remédio. Então, se ele fizer o contrário, é como alguém doente sem o remédio. Se estiver sentindo dor, vai sentir dor até o fim. E só piorará. E aí, continuando, e aí vem a interpretação. O efeito, aliás, do que o homem fez. O versículo 23. E trocando, agora Romanos, nós estamos em Romanos, capítulo 1, o verso 23. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e os répteis. Como assim? Por que trocaram? Já explicamos, né? Eles não aceitaram Deus como Ele é na sua palavra. Então cria-se uma outra verdade, que essa verdade tem como origem quem? O próprio entendimento humano. É o famoso sábio aos seus próprios olhos. Aquele qual a sua sabedoria tem como origem seu próprio coração. E aí o verso 24 diz o quê? Por isso Deus os entregou à impureza. Eu gostaria de ouvir outra tradução aí, onde está escrito de outra forma. Verso 24, a primeira frase. Quem pode? A concupiscência. Outra tradução? Onde está escrito impureza, está escrito concupiscência. Deus os entregou aos desejos carnais, né? Concupiscência está atrelada aos desejos pecaminosos. Nós temos outra tradução, pode falar bem alto. Impureza sexual. É essa que eu queria ouvir realmente. E eu trouxe aqui comigo a definição da impureza sexual, o que significa, né? Eu trouxe aqui comigo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Impureza sexual. Essa definição de impureza sexual, ela traz uma informação importante. Em outras palavras, a impureza sexual é uma forma particular de aberração. Ou seja, essa impureza que o Senhor os entregou, é que assim como eles mudaram a natureza de Deus, no sentido, mudaram assim, na sua voz, Deus é o animal, Deus é um objeto que ele criou feito de madeira, seja qual for o objeto. Você sabe que no decorrer da história, pessoas adoraram desde árvores até o sol, até a lua e tantos outros objetos, estrelas, tudo isso foi objeto de adoração. Atualmente, por exemplo, a astrologia, não confunda com astronomia. A astronomia é o estudo das estrelas, das galáxias, de tudo que existe no espaço. A astronomia é uma ciência. A astrologia é a pessoa que é guiada pelos astros, e esses astros aí, dentro de uma nomenclatura própria deles mesmos. Isso é também idolatria. Quem deve nos guiar e definir a nossa vida pela sua palavra é o Senhor.
e não um estudo de uma pessoa que criou uma verdade e a tem como guia para as pessoas. Então, o que é que Deus fez? Os entregou aí. Veja bem, o versículo 24 diz: por isso Deus os entregou à impureza, que na tradução aí, impureza sexual, né? Ou imundícia, numa tradução, uma outra tradução que vocês vão encontrar, Deus os entregou à imundícia. Veja bem, o homem muda, ele troca Deus o versículo, para entender melhor, né? O versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram, não deram graças, verso 23, desculpa, e trocaram a glória de Deus incorruptível pela imagem semelhante a ser humano corruptível. Ou seja, se você compara o homem com Deus, há uma distância enorme, claro. Deus é para governar todas as coisas, e não a criação dele ser eleita como governo de todas as coisas. Então, o homem trocou, inverteu, e então Deus os entregou a uma inversão, aonde os seus corações, cada vez mais entregue à sua própria sabedoria, está desfrutando, o termo não é bem isso, está vivendo exatamente o oposto do qual foram criados. O oposto. Deus deveria ser recebido, todo homem deve se submeter ao Senhor, reconhecê-lo. O homem repudiou e elegeu outra forma. Então, da mesma forma agora, o homem que repudiou Deus terá o inverso daquilo pelo qual ele foi criado. O homem foi criado para estar com a mulher, estará com homens. O homem foi criado para estar, a mulher foi criada para estar com o homem. O oposto, que era o que o seu coração buscava, também lhe sobrevirá. Vamos ler o texto mais uma vez, o versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza, como foi dito, como é que é o texto que foi citado na outra tradução, João? Imoralidade, impureza sexual. Aí eu citei imundícia, né? Também. Ou seja, quem foi que entregou eles a isso? Quem foi? Ouça, fale aí, irmãos, fale aí com a sua voz. Quem foi que entregou? Deus. Deus. Ou seja, por isso que é muito importante estudarmos sobre a soberania de Deus, estudarmos sobre Deus como detentor de todo o poder. Deus não é detentor, porque há pessoas que acreditam, né, que Deus, toda coisa ruim é o diabo, toda coisa boa é Deus. Deus está por trás, claro que foi Deus. Perdi o emprego, foi o diabo. Recebi o emprego, foi Deus. Mas também perder o emprego pode ter sido propósito de Deus. Aí alguém que diz isso é porque ainda não entendeu muito bem. Eu quero deixar claro, irmãos, que Deus governa, inclusive, sobre as coisas ruins que estão acontecendo. Em resumo, é isso. As coisas ruins que estão acontecendo, e aí, no começo da pandemia, eu perguntei aqui, essa pandemia vem do diabo ou vem de Deus? Vem do diabo ou vem de Deus? Vem de Deus, irmãos. Mas vem cá, você teve dificuldade de sair aí pela sua voz? Vamos repetir essa frase? A pandemia veio de Deus. Repita aí. A pandemia veio de Deus. Agora ouça a sua voz falando de novo. A pandemia veio de Deus. Engasgou um pouco? Engasgou, não foi? Você tem dificuldade de aceitar que Deus traz as coisas ruins também. Fique calmo, você está na normalidade. A maioria do povo tem essa visão. Qual a solução para você ser sarado aí no seu coração? Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia com o objetivo que Deus se revele. Porque isso é falta de uma comunhão mais profunda que vem no decorrer do tempo.
vem no decorrer do tempo. Então, quantos textos, quantos capítulos você lê por dia? Quais os assuntos que você não sabe e não tem buscado aprender? Como assim? Estou abrindo um parênteses aqui, tá, gente? Pastor, eu tenho algumas dúvidas sobre casamento, sobre como se deve proceder no casamento. Tudo bem, mas quantos materiais você já buscou para poder preencher essas lacunas? Você está lendo quais livros sobre o assunto? Lembrando que livros evangélicos, eles estudam os temas, estudam a Bíblia. Eles vão pegar os textos bíblicos e mostrar para você. O livro não é a solução, mas o estudo que foi feito na Bíblia, que foi transformado em livro, será importante para você. Quantos entenderam, digam amém. Porque você vai encontrar também quem diz assim: pastor, eu só leio a Bíblia, eu não gosto de ler livro. Meu irmão, homem ao máximo. O autor estudou determinados textos e trouxe à tona, dentro da ótica do perfil do homem, onde na Bíblia define essa percepção de como tem que ser o homem, e assim também as mulheres, e aí vai. Então, o texto vai dizer que quem entregou eles à imundícia foi Deus. E aí o verso 25 diz o quê? Vamos ler o verso 24 e 25 para poder compreender melhor. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, olha aí, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Qual é a verdade de Deus? Deus é conforme a Bíblia diz. Eles não aceitaram e então criaram a mentira. O que é a mentira? A idolatria. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, repita aí bem forte, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Olha só, a forma errada de compreender esse texto é dizer: como pode? Deus enviou pessoas para o pecado, e Deus conduziu essas pessoas, dando a elas vontade de pecar. Não, aí você está compreendendo errado, aí você está fora da visão. Não. Deus apenas deixou que eles fossem seguir o que eles sempre quiseram. Os irmãos estão entendendo? Em outras palavras, você está lá com seu filho, ou sua filha, né? E aí a criança diz: eu quero. Você diz: não. Aí chega um ponto que você diz: olha, eu vou deixar, e ele vai ver que isso que ele quer não é bom. E aí, de tanto insistir, o pai e a mãe deixam. Um exemplo, né? Vamos colocar aí alguma coisa simples em casa, como, por exemplo, acender um fósforo. Quando eu era pequeno, irmãos, eu acho que não tem um aqui que não fez isso, eu gostava de acender o fósforo, né? E olhar ele pegando fogo. E aquele cheiro me chamava atenção, eu achava interessante ver aquele fogo. Alguém aqui nunca fez isso? Nunca fez? Vocês nunca fizeram? Sério? Quem fez, né? Quem fez? Eu perguntei errado, né? Todo mundo fez, e você que não levantou, você vai lembrar aí mais um pouco, você vai pode crer que você fez. O que era aquilo? O anseio de descobrir as coisas, era algo novo. Só que a mãe sabia que se ficasse segurando, queimaria. E eu me lembro, irmãos, que eu gostava de ver também até o fim. Estou relembrando aí, hein? E até o fim. E aí, quando eu dizia ai, o que minha mãe dizia lá? Menina, eu não falei, né? Eu não disse. Eu dizia para minha mãe: eu quero sair, eu quero jogar, eu quero andar de bicicleta. Menino, você vai cair, vai se ralar todo. Irmãos, quando eu chegava todo ralado, minha mãe levava para debaixo do chuveiro e passava sabão e água de sal. Desculpe, minha mãe não era má não, viu, irmãos? Hoje em dia, se contar uma história dessa, capaz de alguém tentar processar quem morreu, né? Uma coisa louca que eu disse agora, mas você entendeu. Meu Deus, que horrível! Irmãos, água de sal, porque para não inflamar, tinha que lavar com água de sal.
Alguém pode pensar que era só para doer mesmo, apesar que minha mãe dizia, está doendo, né? Vai doer mesmo, pode pegar mesmo aí. E isso quando eu não pegava uns tapas também, né? Mas era o quê? Eu não falei para você, eu não disse para você. Então, irmãos, Deus olhou para o ser humano que repudiou Deus e disse, olha, você quer ir, então você vai. Pode ir, está entregue, você está entregue à sua própria visão. E aí o que vai sair disso, irmãos? As piores coisas, as piores coisas. E aí segue, vamos lá, vamos continuar a leitura. Versículo 25, novamente, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre, amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram a natureza natural da relação íntima por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Olha só, essa merecida punição do seu erro está ligada ao fato de que Deus os entregou às suas próprias vontades. Essa é a punição do erro. A punição do erro é Deus ter entregado. Esse texto precisa ser interpretado corretamente. Ele precisa ser lido sob a ótica que Deus os entregou. E sob a ótica do verso 24, entregou pelos desejos do coração deles. O homem queria muito. Deus não existe, essa história de Deus é conversa, eu quero a minha própria vontade, eu tenho a minha verdade e é isso que eu quero. E aí, irmãos, Deus entrega a pessoa ao próprio caminho. No versículo que nós lemos aí, o versículo 25, quando diz aí, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Esse se inflamaram aí pegar fogo mesmo. Preste atenção, quero abrir um parênteses aqui, importante. Quando eu me converti, havia um rapaz que se converteu, aliás, ele já era convertido quando eu me converti, e ele era homossexual no passado. No passado, ele tinha sido homossexual. E um dia evangelizando, eu evangelizei 2 homossexuais, e eles disseram, olha, da sua igreja é fulano? É fulano. Sim, é fulano. Fulano é da sua igreja. Da minha igreja. Aí eles começaram a dizer, olha, não tem como deixar de ser homossexual. A vontade é mais forte do que a gente possa querer, e fulano vai voltar, eles falando. E aí, irmãos, no decorrer da minha vida cristã, eu já ouvi histórias diversas. E realmente, você vai encontrar pessoas dizendo, olha, eu não consigo deixar de querer isso. E aí, irmãos, vem o engano das trevas. Primeiro, a vontade só está daquela forma porque essa pessoa, em algum momento, repudiou a vontade de Deus. Aqui eu quero abrir um parênteses para poder dar um caminho para você ajudar quem você conhece nessa situação. Eu acho muito importante falar um pouco sobre isso. Você vai encontrar histórias de pessoas que dizem, olha, eu não me vejo com uma mulher se for um rapaz. Eu não me vejo com um homem se for uma moça. Eu sinto vontade de ficar com a pessoa do mesmo sexo. Eu gostaria de não ser assim. E aí eu quero recomendar a você ler esse texto sob essa ótica bíblica, que é a interpretação mais correta, porque é uma interpretação que visa entender o que está sendo dito. E através disso você alertasse essa pessoa. Meu irmão, em outras palavras, pode perguntar para ela como é que foi sua história de fé.
nunca gostei. E a respeito das coisas de Deus, você vai encontrar pessoas que são revoltadas com Deus. Normalmente porque morreu a mãe, morreu o pai, ou sofreu muito, aí a pessoa se repudiou a Deus, aliás, não se repudiou, ela repudiou a Deus. Ela declarou guerra ao Senhor e declarou que Deus não existe, e aí o caminho baseado no que eu tenho ensinado. Qual o caminho para essa pessoa, se você tem acesso a ela? Ore por ela em primeiro lugar, para que Deus tenha misericórdia. Para que o Senhor Deus possa cessar a entrega que Ele mesmo fez. Deus a entregou. Você não quer a minha presença, você não quer me reconhecer. E de tanto insistir, então Deus entrega a pessoa no caminho dela mesma. E ela vai sentir inflamação. Irmãos, no texto grego, essa parte aí do versículo 27, inflamaram é pegar fogo, é uma vontade incontrolável. E aí eu estou dizendo para você que a Bíblia vai dizer que isso existe. E também, e aí a solução, isso existe porque houve um repúdio para com Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Irmãos, isso é libertador, isso aqui. Libertador porque eu sei que você deseja ajudar alguém que você conhece, que tem acesso, que respeita você, que conversa com você como a um irmão. E, irmãos, a maioria das pessoas que vivem essa situação sofrem bastante. Há muito suicídio, depressão, por causa dessa vontade incontrolável que a pessoa tem. E nós precisamos, e aqui, irmãos, sangue de Jesus tem poder. Meu coração sofre, irmãos, coração de pastor não é brincadeira. E a gente de vez em quando tem que deixar Deus ser Deus, porque a gente pode querer tomar o lugar de Deus. Como assim? Carregar esse peso que eu vou falar agora. Meu irmão, quando eu estou aqui ministrando uma palavra como essa, aí eu olho para a realidade da igreja cristã, uma multidão de crentes que não querem se esforçar para crescer em Deus, uma multidão de crentes que não querem se esforçar para ter um nível de entendimento bíblico, que quando olham para o pastor dizem, olha, o pastor fala muito bem, que maravilha, mas se o pastor chamasse para fazer uma oração aqui na frente, a pessoa talvez até sairia da igreja. E aí, irmãos, nós somos quem tem uma vacina, mas fica com a vacina para si mesmo. Isso é cruel. Quantos crentes eram para estar já há anos ministrando, cheios do Espírito Santo, mas seria preciso muito quebrantamento, vigília, oração, irmãos. Busca incessante, lendo e relendo, dizendo, Senhor, enche-me do Espírito, enche-me do Espírito. Mas a pessoa vive de culto em culto. Essa não é a vida cristã, irmãos. A vida cristã é uma caminhada com Deus. Dá um exemplo para você. Essa noite eu percebi que eu tinha que estudar um pouco mais. Eu dormi no meio do estudo, cerca de 1h30 sentado. O que eu fiz? Fui deitar? Não. Aí é que eu tive que começar de novo. Era 3h da manhã quando fui terminar. Por que eu estou dizendo isso? Pastor, homem de Deus. Não, irmãos. É a necessidade. Se eu entendi que eu não posso ir dormir, porque eu tenho que ainda estudar mais, eu não posso ir dormir. E aí eu estou dizendo para você que se você está esperando aquele mover, assim, aquela vontade de ler, e você não tem empecilho nenhum, você dormiu a tarde toda, agora você está bem, descansado, você está fora da visão, você não vai crescer. As pessoas que querem crescer
vão romper com empecilhos, vão ler com sono, com dificuldade, com sede, vão estar de qualquer forma doente, sarado, vai estar cansado ou em pleno vigor, mas vai ter que manter uma rotina. Amém mesmo. Glória a Deus. E aí, lá fora, uma multidão de pessoas sofrendo com essa inflamação. Por quê? Porque alguém disse para ele que ele não tinha que crer, ele acreditou e ele propagou isso, se inflamou contra uns contra os outros, fruto de uma revolta para com Deus. Eu já acompanhei, irmãos, casos de pessoas revoltadas com Deus, porque o pai abandonou a mãe, porque a mãe morreu, e aí criou raiva do pai, respectivamente, transferiu para todo homem. Então não consegue se ver casado, ou casada, aliás, casada, porque toda figura de homem lembra o pai que nunca perdoou. Como que essa pessoa vai olhar para um homem e dizer, eu amo esse homem, se tem mágoa de dor do pai? E nós temos a solução, o Evangelho é a solução. O Evangelho é a solução, irmãos. Quando a pessoa ouvir o Evangelho e se converter, Deus mesmo vai entrar com providência. E nós temos acesso, talvez, a alguém que você conhece. E aí o que você vai fazer? Você era para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E aí, irmãos, tem uma falsa verdade que a gente compreende no decorrer do tempo. Cheio do Espírito Santo, vai pregar e todo mundo vai querer ouvir. Não, irmãos. Vai ter vezes que a pessoa vai botar cara feia. Mas isso não significa que o Evangelho não foi pregado e que Deus não vai lá na frente falar com ela. Aliás, você vai ouvir testemunho de pessoas, se não já ouviu, pessoas que repudiaram na hora, mas aquilo não saiu da cabeça dela. E o Espírito de Deus mexeu com ela até ela vir para o altar do Senhor. Eu estou citando aqui, meu irmão, em nome de Jesus, que você precisa ser uma pessoa preparada para poder dizer, para esses que vão dizer para você, eu não consigo sentir desejo pelo sexo oposto, eu só consigo sentir desejo pelo mesmo sexo. E aí você vai sentar com a pessoa, você me permite eu estudar a Bíblia com você? Eu sei que você não crê, mas você me permite eu explicar para você a raiz desses males. E muitos estão defendendo e dizendo, olha, o homossexualismo é uma coisa que Deus criou. Você sabia que tem gente que diz isso? Porque se não foi Deus, por que eu nasci desse jeito? Quem já ouviu essa fala? É ou não é? Eu nasci desse jeito, a pessoa diz. Eu sinto a vontade, eu só me sinto satisfeito se for no homossexualismo. E aí, de acordo com a doutrina bíblica, isso tem uma raiz. Não concordo que eu sou idólatra, não, ela vai responder. Eu não tenho nenhuma religião. E você entendeu que a idolatria começa, a mãe da idolatria é a rebeldia para com a verdade de Deus. Então vai ter uma porção de gente que não tem imagem nenhuma, não tem nem religião, mas ele não aceita Deus, só aceita o que ele quer, o que ele pensa. E aí a pessoa não gosta de crente, mas ama você. Cresceu com você, tem amizade com você. E tem também, irmãos, aqueles que, por serem cheios do Espírito Santo, serão agradáveis a essas pessoas. Eu vi isso já na prática, já pelo menos uma vez acontecer. Há muito tempo atrás, eu me lembro disso ter acontecido, a pessoa tinha a maior raiva de crente. Era o marido de uma pessoa da congregação que eu dirigia. Eu tenho raiva de crente, mas eu não sei o que é, mas aquele rapaz, eu gostei dele. E aí, baseado nisso, eu tive acesso, preguei o Evangelho, irmãos, ele foi na igreja e aceitou Jesus. E ele era ateu. Convidaram ele para ir numa igreja, ele foi.
Se converteu, sabe como? Na hora do apelo, ele viu lá na frente uma pessoa linda, toda de branco. Ele não conseguia ver o rosto, mas ele conseguia ver a pessoa chamando ele. E ele já estava chorando no banco da igreja. Veio à frente, aceitou a Jesus, se tornou um pregador, irmãos. A cura dele foi extraordinária, porque ele acreditava lá na folha chacron, que é um chá feito de uma planta, que é alucinógena. Tem uma religião gerada em torno disso. Você já deve ter ouvido falar do chamado daime. Irmãos, ele se converteu hoje. Ele tinha uma planta daquela em casa. Ele se converteu hoje. Ele conta o testemunho dizendo, olha, eu saí, a planta estava lá normal. Ele tinha o costume de regá-la periodicamente. No outro dia de manhã, após ele ter se convertido, ela amanheceu seca. A planta morreu. E ele teve aquilo como Deus tendo escrito a vida dele, escrito a história dele de novo. E eu fui testemunha de tudo isso. Mas começou com um crente cheio do Espírito Santo. E eu não estou falando isso para exaltar a minha pessoa, porque eu não tinha a mínima ideia de que Deus estava movendo tudo aquilo. Para mim, era um contato que eu tenho com uma pessoa e eu tinha a oportunidade de pregar o Evangelho. Mas tudo isso estava acontecendo e por causa de uma palavra, de um mover de Deus, aquele homem aceitou ir num culto. E teve a experiência dele com Deus. Eu encerro nessa manhã dizendo a você, lendo o restante, o versículo 26, por causa disso Deus os entregou, nós já lemos, o versículo 27 já lemos, verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, veja bem, no verso 24, Deus os entregou, verso 26, Deus os entregou, os irmãos estão notando aí? Verso 28, Deus os entregou. Os irmãos notaram aí no verso 28 de novo? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Aí, olha o resultado final. Claro, o texto diz, num determinado momento, fala sobre o homossexualismo. Mas o homossexualismo é uma das situações, não é a única. O verso 29 diz, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia, são difamadores. Irmãos, qual é a grande situação que se vê hoje na sociedade? A difamação é uma coisa comum, as pessoas falam mal dos outros e não se importam, não procuram nem saber se é verdade. Se estiver falando que é alguma coisa assim sobre o fulano que ela já não gosta, já passa à frente. Parece que eu estou lendo a realidade do nosso tempo, que na época de Paulo não era diferente. Sabe qual era a diferença do ser humano na época de Paulo para a nossa? Não tinha WhatsApp, tinha internet. Essa é a diferença. O ser humano na sua depravação é igual em todas as épocas. A diferença é que nós ficamos sabendo com muito mais naturalidade das coisas, com a rapidez. Aconteceu agora uma coisa lá na Antártida, na Groenlândia. Sai aí agora para você no YouTube. Então nós estamos num tempo que a maldade do ser humano pode ser vista em todo o tempo, toda hora. E a pessoa até tem que tomar cuidado com essas informações, porque podem pulverizar tanto o coração e a pessoa se tornar triste, depressiva, desanimada, pensar em não sair nem de casa. Ser humano, são difamadores, verso 30, caluniadores, inimigos de Deus. Irmãos, nós vivemos um tempo que falar de Deus parece que a pessoa vai bater em você. Vai bater em você.
Falar de Deus em determinadas escolas. Eu quero até falar aqui. Você lembra daquele período dos massacres que aconteceram nos Estados Unidos, em determinadas escolas? Pessoas entraram para matar. Você vai procurar saber sobre aquela escola e a pessoa de Deus. Eles proibiram orações, qualquer coisa de cunho religioso naquelas escolas. Não tem uma que aconteceu nos Estados Unidos que as leis não proibiram Deus na escola. E aí você entende, baseado nesse texto, que quem arranca Deus do contexto será entregue a si mesmo, e o homem a si mesmo, a lista de maldade. Quem entrou lá e matou estava dentro aqui dessa lista. Isso tudo aqui é fruto do quê? De uma pessoa que repudiou Deus, que estipou Deus. Irmãos, recentemente, no nosso Brasil, você encontra lugares onde o crucifixo, que é um simbolismo de cristianismo católico, houve pessoas que apresentaram projeto de lei para retirar aquele crucifixo, porque ali não era lugar disso. Como se fossem pessoas que não podem ter uma fé. O que tem se buscado fazer nos últimos tempos na nossa nação é criminalizar a fé. Criminalizar. Agora você imagina um tempo como esse, em alguns lugares, alguns crentes se escondendo para se reunir, dependendo, porque não pode. Aí eu não posso, enfim, aí vem aquela frase, pastor, será que é sábio ficar falando sobre esse assunto? Outro fator que mostra que está criminalizando a fé. O texto bíblico vai relatar que o que acontece com quem repudia a Deus é as piores destruições possíveis. E aí, continuando no verso 30, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Nunca se viu tanta desobediência aos pais como no nosso tempo. O pai ao filho e o filho se tornou o pai. Verso 31, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Fulano morreu, que bom. Notaram? Na mídia, irmãos, políticos que ficaram doentes com a Covid, tinha gente desejando a morte. Desejando que morresse. É a situação que nós estamos vivendo. E isso é fruto do quê? Irmãos, isso é fruto de uma sociedade que repudiou Deus. Repudiou. E, graças a Deus, nós vimos nos últimos tempos isso ser quebrado, em parte, no meio da política, mas há uma raiva do outro lado da política, quando o fator Deus é colocado de alguma forma em algum lugar. Tudo, irmãos, tudo pertence a Deus, se é o governo, se é a igreja local, tudo é o Senhor. Não se pode, até essa história de o secular e o espiritual, isso tudo aí tem origem maligna, e ninguém percebe. Ah, pastor, meu trabalho secular, eu estou orando para que Deus me abençoe. Ah, eu queria tanto me dedicar mais à obra. Isso aí você sabia que tem uma pitadinha de capeta, esse pensamento aí? Você sabia disso? Seu trabalho foi dado por Deus, Deus está lá com você. Como que seu trabalho vai ser uma dificuldade? Claro, se ele é honesto. Seu trabalho é um lugar de santuário de Deus, para você ser instrumento de Deus, para você glorificar a Deus, de lá você tira o seu sustento. Lá é para você ser luz, sal da terra. Não é secular. O trabalho e a obra de Deus é a mesma coisa, porque você já viu, quem vai mal no trabalho desonra a obra. Quem não dá testemunho no local de trabalho, também ninguém quer ouvir a pregação. É ou não é verdade? Então por que separa? Irmãos, tudo é espiritual, tudo é Deus, e Deus é glorificado no trabalho mediante testemunho, um bom trabalho, você é excelente, você fez mais do que te pediram, você deu uma aula extraordinária, você fez o trabalho, dirigiu maravilhosamente,
você vendeu mais do que no mês passado, seja qual for o seu emprego, você conduziu o barco muito bem, você tem buscado se esmerar nisso. Isso tudo chama atenção, porque você é crente. Quando te perguntarem por que você é assim, você vai dizer: eu sirvo a Deus, eu trabalho aqui visando glorificar a Deus. Por isso que não tem como ter alguém trabalhando de cara feia. Só trabalha de cara feia porque separou, parece que é o diabo que está com ele lá no trabalho, porque de cara feia desse jeito. Mas foi as trevas que deu esse emprego, né? Amanhã, segunda-feira, vou trabalhar. Parece que foi o diabo que deu, né? Irmãos, desculpa, eu sei que é uma fala pesada. Você já está acostumado, né? Mas você que é novo, né? Aqui, rapaz, eu vou até mudar esse canal. Irmãos, não foi o diabo que te deu, foi o Senhor. Se alegre com seu emprego. O seu emprego foi dado pelo Deus vivo e verdadeiro. Ele te sustenta, Ele que te dá todas as coisas. Glorifique a Deus. Não existe separação entre a sua vida fora dessas quatro paredes e aquilo que acontece nessas quatro paredes. Sua vida deve ser um culto. Eu não posso repudiar em momento nenhum. Versículo 32, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Irmãos, uma mensagem como essa, por exemplo, você sabe, está sujeito pessoas entrarem lá no canal da igreja e detonarem, falarem um monte de coisa, e eu não deixo travado lá, qualquer pessoa pode fazer comentário. E eu durmo bem toda noite com essa possibilidade, porque, como profeta de Deus, nós temos o compromisso de falar o que a Bíblia diz. Doa quem doer. Eu até quero deixar claro aos irmãos, se alguém ficou chateado, alguma coisa, eu não tenho esse objetivo. Eu tenho o objetivo de ensinar a palavra de Deus. E quando nós falamos aqui sobre os problemas, nós falamos da solução. A solução é Deus. A solução é abrir o coração para Deus. A solução é aceitar o Senhor. Parar de repudiar. Parar de lutar contra Deus e de insistir com o pecado. Aqueles que repudiarem Deus e insistirem com o pecado, Deus os entregará ao seu próprio caminho. No domingo que vem, nós vamos continuar estudando ainda sobre o ato de Deus entregar o próprio caminho. E, meu irmão, venha animado, porque eu acredito que o que Deus está fazendo é abrindo a visão para que você saiba se posicionar com as pessoas, para que você saiba ministrar. Por exemplo, pastor, até eu ter esse entendimento, você vai pegar o link dessa pregação e vai passar para a pessoa. Pode fazer isso. Mas eu quero deixar claro para você que o grande alvo de Deus é gerar na sua vida crescimento. Nós estamos estudando a palavra de Deus, e estudando a palavra nós estamos descobrindo que o próprio Deus, ele traz punição. E esse caos que está aí na sociedade, essa lista de maldades que o ser humano adota todos os dias, isso é fruto da idolatria do ser humano na sua própria vontade. Repudiar a Deus gera destruição da sociedade. E aí, meu irmão, eu vou dizer para você, quantos crentes desanimam na fé, porque não compreendem isso. Você precisa estar cheio do Espírito Santo, conectado com Deus, para que você saiba separar. O mundo pode permanecer mal, como sempre está buscando, mas eu tenho que estar em santidade, como Deus determinou que eu devo estar. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós oramos entregando nas Tuas mãos as nossas vidas. Te pedimos, Pai, quebra em nós tudo que tem que ser quebrado, toda dureza de coração, toda a situação que nós elegemos e que não é palavra de Deus. Nós te pedimos misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, das pessoas ao nosso redor. Tem misericórdia desta sociedade, Senhor, que tem repudiado o Senhor, que tem
criado outra situação que não é a palavra, que não é o Senhor, que tem levantado a idolatria, que tem trazido a destruição pelos seus próprios desejos. Pai, nós te pedimos misericórdia. Salva, Senhor. Converta, Senhor, os corações. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor traga espírito de revelação, de entendimento de sua realidade, de forma que eles sintam anseio por conversão de alma. E esses que têm se inflamado, que têm estado pegando fogo pelo desejo pecaminoso, Senhor, que eles venham se render ao Senhor e provar o poder do Teu Espírito, de forma que sejam sarados, curados, sua mente seja restaurada, seus pensamentos obscurecidos sejam arrancados, completamente dissipados, esmagados pela verdade de Deus, a sua palavra. Nós oramos pedindo, Pai, o poder do Senhor sobre nós, para que nós tenhamos sede e fome da Tua presença. Levante as Tuas mãos e peça agora, Senhor, levante a minha vida nesse tempo. Senhor, seja assim, Pai, cada mão que está erguida, seja o poder do Espírito levantando nessa geração. Levante as suas mãos e peça ao Senhor agora, Senhor, enche a minha vida para que eu seja instrumento nessa geração. Pai, eu te peço, quebra o que tem que ser quebrado, destrói tudo que precisa ser destruído nesta vida, nesta pessoa, e dá a ela condições de buscar a Tua face genuinamente. Eu oro ao Senhor.